Ele é o maior herói de ação da mitologia. Seu nome é Hércules. Um homem atormentado por um pecado terrível. Levado a cumprir 12 desafios impossíveis em busca de redenção. Para nós, é um mito, mas para os antigos era realidade. Uma lenda baseada em um guerreiro real, cheia de códigos ocultos sobre o mundo real. Essa é a verdade por trás do mito de Hércules. Confronto dos Deuses. Em um mundo estranho e desconhecido, algo nos impele a afundar na água. Ela irrompe a superfície. Uma serpente gigante, com não apenas uma, mas 9 cabeças de dragão. Ela cospe vapores venenosos e depois come suas vítimas vivas. Mas hoje, o monstro encontrou páreo para ele. O herói mais forte que já existiu. O homem ideal da mitologia. Hércules. Ele é o herói mais popular da história. Metade deus, metade mortal, com força sobre-humana e destinado a livrar o mundo grego do mal. Mas esse é só o início de sua história. Hércules era especial e, ao mesmo tempo, extremamente comum. Ele era um homem do povo. Era um pouco como Babe Ruth, na mitologia americana. Ele era mulherengo, bebia muito e era um atleta extraordinário. Era um pouco Deus, mas era definitivamente um ser humano. Hoje, muita gente acha que heróis têm força sobre-humana. Ganham as garotas, têm poderes sobrenaturais e voam pelos ares. No mundo grego havia uma concepção diferente. Um herói era alguém com força sobre-humana, mas que devia sofrer. E Hércules é o herói consumado na sociedade grega. Ele é destinado a sofrer mais do que qualquer outro. Em seu mito, Hércules enfrenta uma legião de inimigos terríveis e suporta sofrimentos numa escala que nenhum humano viveu. Sua história começa com um caso ilícito de Zeus, o rei dos deuses louco por sexo. Hércules é filho de Zeus com uma mortal chamada Alquimena. A mitologia clássica é cheia de histórias de deuses que engravidam mulheres mortais e geram deuses e semideuses. Essa ideia do semideus significa que essa pessoa tem algumas características de deuses, alguns poderes divinos, mas ao mesmo tempo ela é mortal, ela pode morrer. Eu suspeito que os gregos inventaram isso porque queriam se aproximar dos deuses o máximo possível e criar imagens deles cada vez mais próximas dos deuses. Hércules cresceu e se tornou o herói modelo da Grécia. Mas ele tem um inimigo poderoso que quer ver sua destruição. A esposa de Zeus, a deusa Hera. Ela é a rainha dos deuses e ela tem uma beleza incrível, é extremamente inteligente e poderosa, mas também é excessivamente ciumenta porque Zeus está sempre correndo atrás de outras mulheres. Zeus é pai de inúmeros filhos com várias mulheres mortais e Hera odeia todos eles. Mas ela decide que Hércules deve pagar o preço maior pelos pecados cometidos por Zeus. O ódio de Hera por Hércules é muito, muito irracional. É quase como se ela soubesse que ele iria desafiar seus direitos no céu, de certa forma. Ela sabia que havia algo em Hércules diferente dos outros filhos e se sentiu ameaçada por isso. Mas todos os dias de sua vida, ele pagou por esse ódio dela. Uma noite, enquanto Hércules ainda era bebê, Hera mandou 2 cobras venenosas para seu berço. Não faça isso! Ele pega
pega uma cobra em cada mão e as espreme até a morte. Uma criancinha esmagando 2 serpentes gigantes até a morte. Todo mundo soube naquela altura que tinha alguma coisa diferente em Hércules. Esse é um dos motivos para Hera odiar ele. Ela não pode matá-lo. Ela pode destruir a vida dele, mas não pode matá-lo porque o destino diz que ele se tornará imortal. E até mesmo Deus deve obedecer ao destino. Mas Hera só está começando. Sua vingança contra Hércules vai determinar o curso da vida dele, do nascimento à morte. Assim é o mito. Mas qual a sua relação com a realidade? Fevereiro de 2004. Numa cidade grega chamada Tebas, arqueólogos descobrem evidências estonteantes que dão um novo olhar sobre a história do nascimento de Hércules. Eles descobrem um templo debaixo de um lote residencial comum. Em seu centro, há os restos de um altar. Em volta do altar, há centenas de vasos de cerâmica e pequenas estátuas. Todos parecem retratar uma pessoa: Hércules. Depois da descoberta, pesquisadores a relacionaram a um texto de 2.500 anos que descreve uma misteriosa casa de Hércules em Tebas, fora dos portões da antiga cidade. A descrição e o local são os mesmos. Mas tem mais. O documento antigo diz que esse santuário foi construído no local exato do nascimento de Hércules. Será que o herói existiu? A caçada por pistas nos leva ao mito. Continuando a história, Hércules atinge a maioridade, um homem-deus entre 2 mundos, o humano e o sobrenatural. Ele é forte demais para ser humano. Ele é como um deus preso em um corpo humano. Ele frequentemente faz coisas muito ruins por acidente, como matar pessoas e também danificar propriedades. Ele não consegue se controlar. Essa força sobre-humana torna impossível que Hércules se misture à sociedade grega. Ele não pôde formar relações emocionais com ninguém. Na verdade, parecia haver uma característica esquizofrênica nele. Ele era meio humano, meio divino. E ainda assim tinha um pai que não o protegia dos julgamentos e dificuldades terríveis que Hera impunha a ele. Ele foi deixado sozinho, suspenso entre o céu e a terra, sem ter para onde ir. Desesperado por alguma aparência de normalidade, Hércules se casa com uma linda princesa que lhe dá 2 filhos. Mas sua alegria doméstica dura pouco. Sua rival, Hera, logo retorna determinada a fazer com que ele nunca conheça a felicidade. Dessa vez, ela vai transformá-lo de homem de família a assassino, enlouquecendo-o. Ela envia a loucura até ele enquanto ele dorme. E ele, em sua loucura, acredita que a esposa e os filhos são seus inimigos. Na calada da noite, Hércules comete um horror impronunciável. Quando o Hércules acorda de sua loucura, acorda dessa loucura voraz, ele se vê coberto pelo sangue de sua própria família. Ele nem sabe que foi ele mesmo quem fez aquilo. Mas tem marcas de sangue. Essa é a marca física da culpa. E essa é a culpa que ele deve enfrentar. É a partir desse incidente terrível que o resto da história de Hércules se desenrola. O homem mais forte da Terra matou sua família inteira. O
Quando sua ira cega se abranda, ela é substituída por um remorso intenso, uma angústia terrível que vai atormentá-lo para sempre. Os antigos gregos chamavam isso de culpa de sangue. Na antiguidade, uma culpa de sangue era entendida como uma maldição que ficava em você através do sangue da pessoa que você matou. É um pouco como uma penitência cristã. Você deve executar boas ações na Terra para compensar as coisas ruins que possa ter feito. Daí em diante, ele vai tentar se livrar da mancha de culpa por esse ato terrível. E esse é o eixo de toda a vida de Hércules. Para purificar sua alma, Hércules vai ter que sobreviver à série de desafios mais torturantes já enfrentada pelo homem e pelos deuses. É uma jornada que vai levá-lo pelo mundo grego e além. E vai deixar um rastro de evidências que dão um novo olhar sobre a verdade por trás do mito. O super-herói da mitologia, Hércules, matou a mulher e os filhos tomado por um feitiço de sua madrasta, Hera. Agora, o homem mais forte da Terra deve purgar seu crime. Mas ele está perdido, desorientado. Ele busca orientação na maior profetisa da Grécia Antiga. O crime de Hércules é tão grande que só uma das autoridades religiosas mais poderosas de seu tempo poderia ajudá-lo, o Oráculo de Delfos. Delfos. Seu templo sagrado tem papel importante em vários mitos gregos. Mas não é só um local mítico. Ruínas do templo do oráculo ainda podem ser encontradas nas montanhas da Grécia Central. Dois 2.500 anos atrás, uma sacerdotisa parou aqui, em aparente estado de transe, enquanto vapores misteriosos se ergueram ao redor dela. Ela falou por enigmas e supostamente canalizou a palavra dos deuses. Era uma linha direta com o céu para se pedir resposta para tudo. Uma nova descoberta pode revelar de onde se originaram os poderes do oráculo. Uma descoberta recente de geólogos mostrou que o Templo de Delfos fica exatamente na intersecção de duas falhas geológicas. Isso pode explicar os vapores mágicos que rodearam a profetisa. A nova evidência sugere que movimentos da Terra em torno dessas falhas podem ter liberado gás etileno, que teria vazado pelas rachaduras na Terra. Pessoas que respiram muito etileno entram em um transe muito parecido com o que o Oráculo de Delfos viveu. Então, basicamente, o Oráculo de Delfos era uma doidona em que todo mundo na sociedade grega confiava bastante. Em Delfos, o oráculo diz a Hércules que somente uma penitência terrível pode absolvê-lo de seus crimes. Para receber essa penitência, ele deveria ir até seu primo e rival, o rei Euristeu. Mas é um golpe. Hera está usando o oráculo e o rei Euristeu para destruir Hércules. Eu tenho muitas coisas para dizer. Hera o persegue com tudo o que tem. Ela é uma inimiga implacável. E os perigos e os inimigos que ela põe em seu caminho não param. Euristeu dá 12 desafios a Hércules, todos planejados por Hera. Eles para sempre serão conhecidos como os 12 trabalhos de Hércules. Neles, o herói é desafiado a livrar o mundo grego de seus maiores males, confrontar seus animais mais selvagens, forças da natureza, tiranos maus e monstros. Nenhum homem poderia sobreviver a sequer um dos desafios, mas Hércules deve vencer 12. Esses trabalhos têm uma função. Sua primeira função é remover a mancha da morte de sua família. Ela precisa se purificar. Purificar as suas mãos, purificar sua alma, enfim. Se purificar do crime lamentável que cometeu. Parece injusto para nós porque ele paga por atos pelos quais não tem culpa. Ele estava sob a influência da loucura enviada por sua madrasta, Hera.
Na mente dos gregos, não importava que não fosse culpa dele. Ele ainda precisava realizar as ações para lavar as manchas dos atos violentos que cometeu. A busca por redenção começa com o primeiro trabalho. Matar um animal selvagem que simboliza os instintos animais humanos. O leão da Nemeia. O problema de Hércules é que, apesar de ser um grande arqueiro, a pele do leão resiste às suas flechas. Então, somente pela força bruta ele consegue vencer o leão. E quando vence, tira a pele do leão e a transforma na armadura que passa a usar. A partir daí, Hércules é sempre representado com a pele de leão que o protege de ferimentos. O rei Euristeu fica impressionado. Ele achou que o primeiro trabalho de Hércules seria o último. Agora, ele dá uma série de desafios ainda mais monstruosos, certo de pôr fim ao herói. Um tema fica evidente nesses trabalhos. É o homem contra a natureza. Os antigos gregos consideravam a natureza assustadora. Eles queriam viver em harmonia com ela. Mas a natureza era má. Se não tomasse cuidado, você morria. Essa era a visão deles. Não tinha uma visão romântica da natureza. Há poucos grandes heróis. Hércules chama atenção porque ele pode domar a natureza, ele pode controlá-la. E essa é a marca de um verdadeiro grande herói, subjugar essa força indomável. O segundo trabalho desafia Hércules a matar outro monstro da natureza. A temida Hidra de 9 cabeças. Uma serpente venenosa que devora homens de uma só vez. Hércules pega na espada e ataca. Ele corta um dos pescoços de Hidra. Depois outro. Decapitando o monstro, uma cabeça de cada vez. Mas assim que cada cabeça é cortada, mais 2 crescem em seu lugar. Isso representa a ânsia humana por prazer, que os gregos acreditavam ser imortal. Quanto mais você ataca, quanto mais corta suas cabeças, mais cabeças surgem. Hércules precisa de uma nova estratégia contra esse inimigo. Seu sucesso depende de mais do que músculos. Hércules agarra uma tocha e queima a pele do monstro. Então, ele tem a ideia de queimar, cauterizando os pescoços, para que as cabeças não nasçam de novo ali. Com um golpe final, Hércules corta a última cabeça do corpo. É um triunfo surpreendente de um homem sobre um monstro. Depois de matar Hidra, Hércules mergulha suas flechas no sangue dela. E daí em diante ele tem flechas envenenadas. A palavra tóxico, ou venenoso, vem da palavra grega toxon, que é um arco que dispara flechas. Então, tóxicos em grego é relacionado diretamente com arcos. Fica uma palavra estranha em outras línguas porque ela preserva a lenda de Hércules dentro de si. 2 trabalhos cumpridos. Como um lutador em treinamento, Hércules une as habilidades necessárias para sobreviver em um mundo hostil. Força física, obstinação mental e resistência incansável. Nesses trabalhos, Hércules supera o mal e se torna um vingador e um justiceiro. Em seus próximos 2 trabalhos, Hércules conquista outros animais incríveis da natureza. A corça de Serínia de Artemis, um animal tão veloz que podia correr mais que uma flecha em movimento, e um feroz javali comedor de homens, um monstro que Hércules consegue capturar vivo. Euristeu certamente lhe deu as tarefas sem esperar que elas fossem cumpridas. Assim começamos a ver Hércules como o protótipo do super-homem. Ele
parece imbatível a essa altura. Para acabar com o êxito do herói, o rei Euristeu tenta mudar as táticas. Ele introduz um outro tipo de obstáculo natural: águas de esgoto. Em seu quinto trabalho, Hércules terá um trabalho sujo que simboliza o lado podre da natureza humana. Ele deve limpar um complexo imenso de estábulos cheios de estrume. Esse trabalho é diferente dos outros, porque envolve um trabalho subalterno, que Hércules nunca havia feito antes. Nos trabalhos anteriores, ele precisou matar animais que invadiam a zona rural. E, portanto, tentava proteger os seres humanos ou promover a civilidade. Mas dessa vez é simplesmente uma questão de limpar esterco de um estábulo que não era limpo há muitos anos. Ele tinha um dia para cumprir essa tarefa. Hércules percebe que esses estábulos repulsivos ficam entre dois grandes rios e tem uma ideia. O que ele faz é usar sua enorme força, desviando os dois rios, fazendo com que eles passem pelos estábulos, levando toda a sujeira. A cada trabalho, Hércules se redime de ter matado sua família. Até agora, ele provou ser maior que qualquer obstáculo que Hera e seu rei fantoche, Euristeu, tenham imaginado. E a cada batalha, ele só se fortalece. Para os antigos gregos, seu sucesso diante de tamanhas dificuldades foi uma história inspiradora. Mas poderia ser mais do que apenas uma história? Pistas históricas intrigantes sugerem que Hércules não foi um mito, mas um verdadeiro herói. Hércules é o maior super-herói da mitologia. A combinação de força com sofrimento no mesmo personagem o tornou comparável às pessoas do mundo antigo. Elas viram em Hércules um herói passível de pena e de admiração. Alguém cuja trágica história se comparava à sua própria realidade. Os mitos refletem eventos históricos passados há muito tempo, então eles são um tipo de código, uma história antiga passada de geração a geração. As histórias de Hércules vêm de encontros de pessoas de culturas diferentes para contarem histórias de heróis locais conhecidos que superaram grandes dificuldades. E quando elas partilharam essas histórias, começaram a perceber, espera aí, nosso cara forte parece bastante com o seu cara forte. E assim as tradições todas foram unidas. Na Grécia Antiga, Hércules era modelo de homem ideal. Mas ele realmente existiu? Pode ser que por trás de cada um desses grandes heróis gregos haja uma única figura histórica, mas a história frustrou todas as nossas tentativas de encontrar e localizar a pessoa verdadeira. Algumas versões do mito de Hércules dizem que sua família vinha de uma localidade grega chamada Tirinto. Antigas fontes sugerem que ela foi berço de um verdadeiro guerreiro conhecido por sua grande força. E ainda se dizia que ele tinha uma relação direta com os deuses. Esse guerreiro, cujo nome foi perdido pela história, servia ao líder de um poderoso reino chamado Micenas. No mito, Hércules também serve ao rei de Micenas, seu primo Euristeu, que lhe designa os 12 trabalhos. Isso é coincidência ou algo mais? Outras pistas sobre o homem por trás do mito podem ser encontradas em um dos locais mais lendários da Grécia. Essa é Olímpia. No ano de 776 a.C., os primeiros Jogos Olímpicos aconteceram aqui. Há centenas de jogos no mundo grego, mas as Olimpíadas foram os melhores e mais prestigiados. Ganhar nos Jogos Olímpicos era ser elevado entre os homens. E era o mais próximo que um mortal podia chegar dos deuses. Há paralelos entre os desafios que Hércules encarou em seus trabalhos e os dos Jogos. Ambos eram proezas de força e resistência que só os atletas mais disciplinados podiam realizar. Mas a relação entre Hércules e as Olimpíadas pode ser mais profunda.
Dizem que Hércules fundou os Jogos Olímpicos baseado em um dos seus trabalhos. Então, os trabalhos são diretamente relacionados à base original dos Jogos. Esses são os restos do estádio de Olímpia. A medida de sua pista é interessante. De acordo com os antigos gregos, é a medida de 600 pés de Hércules. De acordo com a lenda, o próprio Hércules mediu o estádio, dando 600 passos. Tem 192 metros e 27 centímetros. Então, os historiadores deduziram que os pés de Hércules tinham 32 centímetros de comprimento. É um pé de tamanho 46. Mais pistas de Hércules podem ser vistas no templo principal. Afrescos retirados de paredes externas reproduzem seus 12 trabalhos. Ele era reverenciado pelos atletas e também comparado a eles. Era importante para os gregos nunca se renderem. Muitos atletas preferiam morrer a desistir. No mito, é essa mesma perseverança que mantém Hércules. A mensagem de Hércules é sempre a de continuar até que consiga em algum momento. Não importa o quanto as coisas pareçam difíceis, o sucesso é possível. No seu 6º trabalho, Hércules deve encarar aves ferozes que comem homens, o que simboliza os objetivos inatingíveis da humanidade. Ele se livra delas com suas flechas envenenadas e alcança um marco importante, a metade de seus 12 trabalhos. Ainda restam mais 6 desafios e cada um deles será mais difícil que o anterior. Sua madrasta, Hera, vai cuidar disso. A cada trabalho fica mais e mais difícil. Eles fazem com que ele vá mais longe e a locais mais místicos. Os próximos 3 trabalhos levarão Hércules para fora da Grécia pela primeira vez e o lançarão contra inimigos estrangeiros poderosos. Histórias como essa se relacionam com os antigos gregos, num período em que eles eram ansiosos por expandir seu império. Os gregos, pressionados pela fome de território, começam a colonizar até o sul da França. Eles formam colônias pelo Mediterrâneo e recebem relatos de vários monstros e outras coisas. Em seu 7º trabalho, Hércules viaja à nação insular de Creta para encontrar e capturar o touro do rei Minos. O touro é um código para o domínio de Creta sobre a Grécia no continente na época em que o mito foi criado. Na Era do Bronze, Creta era a potência mais importante naquela parte do Mediterrâneo. Os lugares como Atenas e Esparta, que no período clássico tinham muita importância e se tornariam potências mais significativas, não eram nada importantes. Na verdade, tinham que pagar impostos a Creta porque ela era a maior potência na região. No mito, Hércules está prestes a mudar isso. Ele busca o touro do rei Minos, consegue subjugá-lo. E volta para casa. Nunca mais a Grécia responderá a Creta. 7 trabalhos cumpridos. Com sua conquista do touro de Creta, Hércules vence a guerra contra a natureza. Agora, será homem contra homem. Nos primeiros trabalhos, Hércules cumpre tarefas que beneficiam a humanidade, livrando-a da peste, dos monstros e de outras coisas. Mas nesse ponto começamos a ver um lado mais obscuro de Hércules, e talvez isso prenuncie aquilo que virá. Nos próximos trabalhos, Hércules enfrenta 2 líderes estrangeiros que ameaçam a Grécia. Primeiro, ele visa Diomedes, o rei tirano da Bistônia, na Trácia. Diomedes treinou seus cavalos para comer a carne de seus inimigos. Hércules transforma o rei em sua próxima refeição. Esse trabalho manda uma mensagem aos gregos de que o mal que você cria um dia os destruirá. Esse é o primeiro trabalho em que Hércules realmente mata alguém. É o momento em que, pela primeira vez, ele realmente derrama sangue humano. A
matança continua em seu próximo trabalho quando Hércules mata as Amazonas, uma tribo feroz de guerreiras, depois de roubar o cinturão de sua rainha Hipólita. Assim, Hércules completa 9 de seus 12 trabalhos. Sua bravura, força e energia o levaram através de uma série de tarefas impossíveis. Mas as batalhas finais serão as mais difíceis. Os desafios levarão Hércules para além das fronteiras do mundo conhecido, através de um território que nenhum grego conhecia, em busca de um reino comparado aos jardins do Éden bíblicos. O herói mítico Hércules suportou 9 trabalhos desafiadores em busca de redenção pelo crime de morte de sua família. Cada desafio representa um teste mais difícil de sua força, energia e decisão. Nos trabalhos há um aumento das dificuldades que Hércules pode superar. Trabalhos cada vez mais difíceis mostram que ele é incrivelmente poderoso, de maneira que nenhum herói antigo poderia ser. Com a continuação dos desafios, fica claro que nenhuma dor física pode aplacar sua angústia mental. Hércules é um prisioneiro de sua própria culpa. Não importa quantos trabalhos ele faça, não importa quanto heroísmo ele consiga exibir, não importa o quanto sua força física fosse extraordinária, porque dentro dele não havia paz, não havia satisfação. Restam mais 3 testes para Hércules. Eles o levarão ao limite da Terra, em um abismo de morte. O que acontece é que Hércules tem que ir cada vez mais distante da Grécia. Quanto mais você vai para o desconhecido, atravessa o plano entre o mundo mortal e o mundo imortal. Em seu 10º trabalho, Hércules precisa capturar o gado de Gerion, um monstro terrível com 6 pernas, 3 cabeças e um parentesco letal. Ele é neto de Medusa, então ele também é uma figura semi-monstruosa e não vai abrir mão do seu gado sem lutar. Mas destruir Gerion é apenas metade do desafio. A outra metade é chegar lá. Para alcançar Gerion, Hércules deve se aventurar além do mar Mediterrâneo, no Oceano Atlântico. Mas um obstáculo imenso está em seu caminho. Uma cadeia de montanhas que une a Europa e a África em um continente só e separa o mar do oceano. Hércules decide não circundar a montanha. Ele passa através dela. Ele divide a montanha em 2 com um golpe de espada. Essa parte do mito foi criada para explicar como o Atlântico e o Mediterrâneo foram unidos. Os despenhadeiros de cada lado estariam relacionados para sempre a Hércules. O Estreito de Gibraltar é conhecido dos antigos gregos como os Pilares de Hércules, e ninguém podia ir além deles, ninguém sabia o que havia lá. Para as pessoas do mundo antigo, os Pilares de Hércules não eram só uma passagem para um oceano não explorado. Eles eram um portal entre a realidade e o mito. Um grego falar sobre um lugar além dos Pilares de Hércules era como você e eu falarmos sobre algo além do arco-íris. O fato de Hércules ter ido até lá e voltado só aumentou sua boa reputação. Todos os navegadores antigos do Atlântico tinham que passar entre os Pilares de Hércules. E uma recente descoberta sugere que havia muitos que jogavam âncoras aqui em homenagem ao herói. Numa caverna, no rochedo de Gibraltar, arqueólogos encontraram centenas de artefatos que eles acreditam estarem relacionados a Hércules. Pegamos amostras e passamos pela datação por carbono, e elas eram do mesmo período. Todas pareciam apontar para um período entre 400 anos, de 800 anos antes de Cristo a 400 antes de Cristo. Esses objetos foram colocados especificamente por um motivo em particular, e acreditamos que o que temos aqui é um grande santuário.
Especialistas acreditam que navegadores gregos vinham a esse santuário rezar por suas vidas enquanto se preparavam para seguir Hércules pelo desconhecido. Eles não sabiam o que havia além dos pilares. No mito, Hércules encara a mesma incerteza quando atravessa essa fronteira para o desconhecido. Além dos pilares, o Gerion de 3 cabeças e seu gado o esperam. O monstro chega lutando, arremessando grandes pedras em Hércules montanha abaixo. Mas Hércules tem uma arma secreta, flechas mergulhadas no veneno de uma conquista anterior, Hidra. Ele mira e dispara. Gerion cai morto. E Hércules toma seu gado. 10 trabalhos feitos. A seguir, Hércules deve ir à beira do mundo roubar maçãs de ouro de um jardim vigiado por um dragão de 100 cabeças. Maçãs, um jardim e uma serpente perigosa. Esse trabalho é comparado à história bíblica de Adão e Eva. Há cristãos que comparam a maçã das Hespérides com a árvore da vida do jardim. Isso mostra um detalhe dos mitos antigos. Essas pessoas conversavam entre si e conheciam as histórias dos outros. Na história de Hércules, há um perigo fatal. As maçãs que ele busca pertencem à sua inimiga, a deusa Hera. Não só as maçãs pertencem a Hera, como são sinais de seu casamento sagrado com Zeus. As maçãs são comumente, são relacionadas ao casamento da mitologia grega. Hércules vaga por anos em busca das maçãs de Hera, sem sorte. Finalmente, ele chega ao fim do mundo e encontra um deus com um fardo enorme a suportar. Atlas. Atlas foi um dos titãs. E seu trabalho é carregar em seus ombros o peso do mundo. Literalmente, ele carrega o mundo nas costas. A frase do mundo moderno carregar o mundo nas costas vem diretamente do mito de Atlas. Hércules está exausto e perdido. Atlas sabe onde as maçãs de ouro estão. Então Hércules se oferece a segurar o mundo enquanto ele as recolhe. Atlas volta com as maçãs, mas há um problema. Ele diz a Hércules que não quer pegar a terra e o céu de volta. Claro que Atlas diz, muito obrigado, eu estou tentando me livrar disso há muito tempo e está prestes a ir embora. Hércules diz, sabe, você tem razão, eu lamento muito, mas será que podia segurar só um segundo? Eu vou cobrir minhas costas com minha pele de leão. Aí, Atlas pega o mundo de volta e Hércules vai embora. Hércules vingou Hera roubando suas preciosas maçãs. Agora só falta um desafio para que ele tenha sua liberdade. Esse desafio o levará a um lugar de onde nenhum mortal voltou vivo. A Terra dos Mortos. Ou Hades. Hércules enfrentou 11 dos desafios mais difíceis já tentados pelo homem e pelos deuses. Ele lutou contra animais ferozes, reis malignos, monstros terríveis e atravessou o mundo desconhecido numa busca incansável da redenção pela morte de sua família. Hércules passou sua vida se esforçando, tentando se livrar de uma culpa que ele achava não merecer ter, sempre sofrendo, sempre resistindo. Agora, resta um teste final. Em seu 12º e último trabalho, Hércules deve chegar ao mundo misterioso dos mortos, o Hades. Lá,
ele deve capturar Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda os portões. O último trabalho de Hércules é o mais ultrajante. Humanos nunca fizeram nada disso antes. Heróis não podiam ir ao mundo inferior. Hades, mestre da morte, é o guardião de todas as almas humanas. E Cérbero é seu ajudante. O cachorro não é para impedir que você, um vivo, entre, porque se você for louco de fazer isso, o problema é seu. É para impedir que os mortos saiam. Uma das maiores questões da maioria das civilizações antigas era o medo de que, se a pessoa não percebesse que morreu, ela viria atrás de você. Hércules tenta uma aproximação diplomática com Hades. Ele pede permissão para levar seu cão de guarda para a Terra. Hades concorda sob uma condição. Hércules deveria vencer o animal de mãos vazias. Esse é o momento final da verdade. Hércules luta com o animal até o chão. E o derrota. O fato dele poder trazer Cérbero do inferno é um evento extraordinário. Isso demonstrava que um herói grego poderia entrar e quebrar o ciclo da vida e da morte. Enfim, Hércules completou sua penitência. Ele conquistou todos os obstáculos que foram colocados em seu caminho. Suportou tormentos físicos e mentais além do imaginável. Assim, ele finalmente estaria em paz. Hércules é alguém que luta, que supera. Ele sofre, mas sempre se reergue. E há uma vaga promessa de que a vida vai ser melhor para ele depois de terminada essa aventura. Mas claro que nunca é. Hera tem uma rixa interminável contra Hércules por ele ser filho ilegítimo de Zeus. Só há uma única fuga de sua maldição: a morte. Ele constrói uma pira funerária imensa. Sua vida na Terra termina quando ele a enfrenta em tormento. Ele quer ter uma morte heróica, a morte digna de um herói. Ele quer queimar numa pira funerária. Mas quando isso acontece, parece ser a purificação final. O que queima não é Hércules, o que queima é sua carne mortal, e ela libera sua alma para que suba aos céus. Na morte, Hércules finalmente se redime. Zeus, o rei dos deuses, acha que seu filho sofreu o suficiente. Ele o convida para se unir aos imortais no Monte Olimpo e sua rival, Hera, finalmente cede. O que vemos aqui é que Hércules é o herói dos heróis. Ele é o maior dos maiores. E no final de tudo, Zeus diz: "Tá bom, Hércules, você sofreu bastante e é tão incrível que eu vou transformar você em um deus." Hércules finalmente vai ter uma recompensa que vai durar para sempre. O sofrimento finalmente acabou. No fim, Hércules ressuscita e se une a seu pai no reino da eternidade. É um final parecido ao de outro mortal divino, Jesus Cristo. O ato final de Hércules é um alto sacrifício, e há um paralelo cristão interessante com esse herói que tem que sofrer para obter a imortalidade. Quando ele se queima no fogo, queima toda a mortalidade, e o que resta é sua essência. É ela que sobe aos céus. Esse é o mito de Hércules. Uma história atemporal de força, sofrimento e redenção. É o tipo de história que as pessoas gostam de ouvir. Porque todo mundo já vivenciou problemas, dificuldades e sofrimentos na vida. Todos encararam tarefas monumentais que acharam que não seriam capazes de realizar.
Todo mundo quer ouvir uma história de alguém que passou tais coisas, mas superou e chegou ao fim. Por Hércules ter alcançado o sucesso no final, isso nos indica que sempre há uma possibilidade de sucesso, não importa o quanto nossa vida pareça difícil.